tudo bem? Eu sou o professor Flávio, professor de Geografia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terceira revolução industrial, alguns fatores e vou fazer algumas atividades aí que acabamos não fazendo, né, durante as aulas, né? Então, o que foi, né, a terceira revolução industrial? O que é a terceira revolução industrial que até hoje acontece, né? É o seguinte, é uma revolução que a gente vai ter aí uma nova quantidade de produtos, né, sendo feitas em países periféricos. Além disso, né, a utilização de energia ela está muito maior e também ela está muito mais diversificada. As indústrias elas estão mais tecnológicas também, então elas estão tendo cada vez mais modernização. Isso vai fazer com que cada vez mais a produção seja mais rápida, mais instantânea e também ela vai ser distribuída em vários países. Então ela não vai ser mais pontual como acontecia na primeira e segunda revolução industrial que a gente ainda vai falar, tá? Então há uma descentralização dessa produção. A gente tem uma coisa interessante também que é chamada produção toyotista, tá? A produção toyotista é aquela produção que você vai ser mais dependente das máquinas e menos dependente da mão de obra do ser humano. Ou seja, o ser humano ele vai entrar na nossa indústria de uma maneira muito mais especializada. Então ele vai ter que ter uma mão de obra especializada, vai ter que ter anos de estudo para auxiliar na produção, né? Então o ser humano não está mais inserido, dedicado, né, a fazer aquele tipo de produção, mas ele está agora dedicado a fazer o seguinte, a consertar as máquinas, né, a auxiliar em algum momento quando as máquinas dêem algum problema, né? Então ele precisa de uma tecnologia, né? Ele tem que ter uma técnica muito mais avançada do que apenas igual na primeira revolução industrial, né? Mecânico, né? Ser um mecânico, fazer um processo mecânico de parafusar ou de pintar. Então o ser humano ele já tem uma nova estrutura nessa indústria, tá? Então vai ter menos seres humanos trabalhando nessas indústrias, é mais a robótica, né? Os computadores que vão estar com a tecnologia acessível para que eles mesmos eles vão fazer a produção, né? Então é, por exemplo, aquela indústria gigantesca com pouquíssimas pessoas e muitas máquinas, tá? Uma outra coisa importante é que os países periféricos, eles têm uma importância gigantesca na terceira revolução industrial. Por quê? Porque são os países que aonde essas empresas, né, que estavam só no polo nacional, nas suas áreas, nos seus países específicos, elas começam a adentrar outros países, até mesmo países africanos, países latino-americanos, e aí eles começam a procurar mais mercado, né? Eles querem vender mais, então essas vendas vão acontecendo aí em diversos países, né? E nós temos aí marcas mundialmente conhecidas. E aí eu vou mostrar algumas dessas marcas agorinha, né? Que a gente conhece e se a gente for para qualquer um outro país aí, o processo de produção, o processo de venda é muito parecido com o que a gente está habituado, tá? Outra coisa importante é que a informação e a mercadoria ela é mais rápida hoje a chegar no seu destinatário, né? O seu remetente ele consegue enviar muito mais rápido uma mensagem, ele consegue enviar muito mais rápido uma mercadoria do que anteriormente. Nós temos o caso aqui em Brasília, né? O a Amazon, né? A Amazon, ela é uma empresa, né, de entregas, de venda e hoje em dia, em 3 dias ou 2 dias aqui em Brasília, você compra algum produto, né? Geralmente é um produto que eles já têm no estoque, né? Que fica bem próximo à capital, né? Ao centro de Brasília. Em 2, 3 dias esse produto chega, né? Deve ter alguns produtos aí que devem chegar até mesmo em 24 horas. Então a gente tem uma velocidade, a procura é maior, a demanda, a oferta, né? Também é maior de alguns produtos essenciais e básicos, tá? E até mesmo produtos tecnológicos. Alguns países nessa terceira revolução industrial se mostram mais importantes do que outros. Alguns por causa da sua mão de obra barata, outros por causa da sua tecnologia de ponta, né? Então a gente vai ter dois tipos de países: os países que dependem da tecnologia e os países que produzem, tá?
Aí há alguns exemplos, né, de indústrias, de empresas que são muito importantes no cenário atual, né? As marcas de carro aí da Ford e a Toyota, por exemplo, são duas empresas aí. A Ford, no passado, na segunda revolução industrial, ela dedicou sua produção a partir do modelo fordista, né? E aí o modelo fordista envolvia muitas pessoas, envolvia o processo de produzir muito e diminuir o preço da mercadoria, enquanto hoje em dia a gente já sabe que não é mais desse jeito, né? Nós temos que ter uma produção mais é, ela é muito mais específica, então ela vai ter que esperar a demanda chegar, a oferta chegar. Então a gente já tem mais um modelo toyotista, que é apenas no momento que eu vou fazer ou elaborar um tipo de produto. Quando a demanda, a procura, ela é maior, aí a oferta vai ser maior também. Então você não vai produzir um grande estoque para depois vender igual acontecia antes, né? Na segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial a gente vai fazer mais controle, vai ter um maior controle desses produtos. O YouTube é um exemplo de uma indústria, né? Mas é uma indústria principalmente de produção de informação, né? E nós temos também a PepsiCo, que é uma gama de empresas, né? No ramo alimentício. Não faz só bebidas, não faz só alimentos, né? A Burger King e o McDonald's, né, que vão fazer alimentos, que é o fast food. Globalmente a gente conhece o que é o fast food, né? A partir dessas duas empresas, e existem outras aí que concorrem uma entre a outra, né? Uma coisa interessante, eu não coloquei a Coca-Cola aí, mas as empresas grandes, geralmente, quando elas estão entrando em um mercado novo, ou ela vai engolir a empresa que já tem lá naquele mercado, ou ela vai ter que concorrer. Tá? No caso aí da PepsiCo, ela faz, por exemplo, a Pepsi, né? E a Pepsi concorre diretamente com a Coca-Cola no espaço dos Estados Unidos, né? Da América Latina, na Europa, na África, e aqui no Brasil a Coca-Cola ela domina, né? E na região Nordeste a Coca-Cola não conseguia ter uma concorrência tão boa como o Guaraná Jesus, né? A venda do Guaraná Jesus é muito melhor. E aí o que a Coca-Cola fez? Ela acabou comprando, né, o Guaraná Jesus. Hoje em dia é aquele Guaraná rosinha, né? Ele é feito a partir da Coca-Cola, tá? Aí tem alguns exemplos, né, de como são por dentro dessas novas indústrias, né? São indústrias que vão demandar muito mais energia, então a gente vai ter que ter uma gama de energia muito maior para suprir a necessidade da energia dessas máquinas. Vai ter um gasto muito menor com pessoas, mas a energia vai aumentar, a tecnologia, a informação, tudo isso vai aumentar também, tá? Desse lado aí, em um lado a gente tem uma indústria, né, com os seus braços robóticos fazendo a solda dos carros, né, de uma carcaça de um automóvel, e do outro lado aí nós temos vários braços mecânicos com esteiras de produção. Observem aí que nessas duas fotos, né, nessas duas imagens, a gente não tem pessoas sendo mostrando seu trabalho com tanta expressão como acontece no modelo fordista, né, na segunda revolução industrial. Então isso é o cenário atual das nossas indústrias, tá? Aqui são alguns exemplos, né, das energias que utilizamos aí na terceira revolução industrial, os parques fotovoltaicos. Aqui em Brasília a gente já tem alguns. Aí embaixo nós temos aí uma usina nuclear, essa aí é de Angra dos Reis. E aí a gente tem os parques eólicos também, que no Brasil está crescendo cada vez mais a utilização dessa energia. Aqui são algumas questões, tá, que são relevantes. Então, por favor, prestem atenção e pratiquem também. Eu coloquei essa coisinha preta aí bem feia, mas é porque foi a única maneira que eu consegui fazer com que sumisse, tá? Sumisse algumas coisas. Então, vamos começar a partir da número 6 aqui, tá? É a página 18 do livro 2, do material SAS, tá bom? De 2021. A revolução técnico-científica informacional é caracterizada pela expansão, ou pelo, né? A expansão das indústrias que foram capazes de ampliar a infraestrutura para novos setores de telecomunicação. Surgimento, aí já tem uma outra, essa aqui é a letra A, né? A letra B é o surgimento de tecnopolos e de centros industriais, os quais têm como base o desenvolvimento científico e tecnológico. Repercussão de antigas áreas industriais que empregavam petróleo passaram a utilizar energia termoelétrica.
Logística da localização industrial concentrada em oposição à descentralização que marcou a segunda revolução industrial, criação de parques complexos industriais junto às juntos a áreas metropolitanas, estou sem óculos, que utilizam fontes de energia hidrelétrica. Então, vamos só analisar aqui as questões agora, já que lemos, né? Vamos ver com calma aí o que cada uma fala e o que está errado e o que está certo em cada uma. Bom, a primeira aí, a letra A, a expansão das indústrias que foram capazes de ampliar a infraestrutura para novos setores da telecomunicação. Ela não tem um interesse, né, na terceira revolução industrial apenas de melhorar a telecomunicação. Ela quer mais a produção, né, a mercadoria. Quanto mais mercadoria eu crio, mais eu vou vender. Então, não é bem as telecomunicações não, e sim a produção e como essa produção vai chegar nos países aí que vão comprar, né, os compradores. Hoje em dia você pode comprar até coisas, né, de outros países e aí vai chegar na sua mão depois de alguns meses, né? Como por exemplo, a AliExpress, né? Alguns outros sites de venda. Surgimento de tecnopolos e de centros industriais, os quais têm como base o desenvolvimento científico e tecnológico. Isso é verdade, tá? Um exemplo de tecnopolo é o Vale do Silício, tá? Que fica lá nos Estados Unidos da América. É um local que você vai ter a tecnologia de ponta sendo cada vez mais modernizada, né? Porque hoje em dia, se você tem um aparelho que é mais veloz do que o aparelho antecessor, o que, que vai acontecer? As pessoas vão comprar esse aparelho novo, então você vai ter um maior giro de capital, e é isso que o capitalismo quer, né? Cada vez mais lucro. Os quais têm como base o desenvolvimento científico e tecnológico, isso é verdade, né? Lá no Vale do Silício mesmo, né? Você vai ter empresas grandes trabalhando por lá a partir da tecnologia, né? Em busca de mais tecnologia. Então, marcar letra B, tá? Essa aqui. Essa aqui tá certinha, tá bom? Então lembre-se disso aí, porque a terceira revolução industrial, né, ou chamada também de técnico científica informacional, ela preza por isso aqui, tá bom? 7. Pioneirismo, desculpa. Pioneiro no desenvolvimento industrial, este país revolucionou as relações comerciais contemporâneas ao se desenvolver as primeiras fábricas. Aí já está falando da segunda revolução industrial ou da primeira, né? Fábricas movidas a carvão. Então, se é fábricas movidas a carvão, a gente está falando da primeira revolução industrial, né? A matriz energética da primeira revolução industrial é muito antiga, é o carvão, né? O carvão mineral, o carvão vegetal, ainda no século XVIII. Então, é um século bem passado, né? A gente tem aí o começo das revoluções industriais, o começo da urbanização das grandes cidades aí que nós vamos ter na Europa. Tá? Então eu já dei uma dica aí que não é nenhum país americano, não é nenhum país asiático, não é nenhum país africano. É bom que essas questões aqui, ó, trata-se da ou dos, né? Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Estados Unidos. Estados Unidos já não é, né? Porque ele está na América do Norte. A Itália não é um país que vai se expressar tão forte na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, nem a França e nem a Alemanha. A Alemanha hoje em dia na terceira Revolução Industrial, ela é muito importante, tá? Como por exemplo a produção dos carros da Volkswagen, né? Então é a Inglaterra, a letra A, tá? Seria essa aqui, Inglaterra. Ficou meio feio, né? Mas é a letra A, Inglaterra, tá bom? Aí mais duas questõezinhas para fechar, tá? Vamos lembrar dessas questões aí, tá bom, gente? Muitas indústrias da terceira revolução industrial passaram a instalar filiais em outros lugares do globo, ou seja, você tem aquela indústria matriz e aí em um país, né, específico, geralmente Estados Unidos ou países europeus, e aí você vai ter as filiais, as indústrias filiais. Vamos dar um exemplo aí da Coca-Cola, né, que a matriz está com certeza nos Estados Unidos. E aí a gente tem as filiais, uma filial aqui da Coca-Cola, tá bem pertinho de mim ali em Taguatinga, né? Taguatinga para Samambaia, que tem uma indústria da Coca-Cola. Então, ó, a terceira revolução industrial passaram a instalar filiais em outros lugares do globo. Essa descentralização da indústria é estimulada por benefícios políticos presentes em outros países menos desenvolvidos. Ou seja,
Os países menos desenvolvidos, você vai ter menos direitos trabalhistas, vai ter menos direitos ambientais, então vai facilitar o processo de quê? De inserção dessas novas empresas ou dessas empresas aí que estavam mais acuadas a entrar com mais força nessas áreas, tá? Um exemplo aí a gente tem na China, né? Várias empresas vão produzir na China devido ao baixo valor da mão de obra, ao baixo valor da matéria-prima, né? País grande, país que tem muita matéria-prima, assim como o nosso país, tá bom? Então, os benefícios políticos, tá? Benefícios políticos. Olha a questãozinha, ela está falando sobre benefícios políticos, não é benefícios econômicos, não é benefícios, não são outros tipos de benefícios. Ele está privando apenas os benefícios políticos, tá? Então a gente pode até se confundir aqui nessa questão com algumas, mas no enunciado já está dizendo aqui, ó, as partes, está dizendo dos políticos, benefícios políticos. Então o que é um benefício político aí que vai ajudar? Rede de transportes interligada? Não, né? O transporte não vai ajudar muito com relação à política. Matérias-primas e minerais, isso aqui vai ajudar muito na economia, tá? Esse aqui, essa não é, nem essa aqui. Porque essas duas aqui, elas estão falando de benefícios de logística e benefícios também econômicos, tá? Incentivos fiscais é o que o governo vai colaborar aí. Em Goiás, está tendo cada vez mais incentivos fiscais para as indústrias elas se aglutinarem naquele estado, tá? Então, essa aqui é a correta, tá? Centro Tecnológico Desenvolvido, nada a ver, né? Fonte de energia, nada a ver. A gente viu aí na terceira revolução industrial que a gente tem uma matriz energética gigantesca, então não é a questão da fonte de energia. Atualmente, qual é a principal, número 10, atualmente qual é a principal área industrial europeia? Região de Lille, no norte da França, Vale do Ruhr, na Alemanha, Ilha da Sicília, no sul da Itália, região de Manchester, na Inglaterra, os Alpes, na Suíça. Bom, os Alpes não é, né, gente? Porque é uma região montanhosa, então é bem difícil de você colocar indústrias nesses locais, mas com relevo que não vai auxiliar, né? As ilhas da Sicília na Itália, a Itália não é um país que se destaca economicamente falando na terceira revolução industrial, tá? A França mas ela não é a mais importante, não é a principal área de importância das indústrias, né, na área industrial europeia. Manchester, na Inglaterra, Manchester foi uma das cidades mais importantes na primeira e segunda revolução industrial, mas na terceira a Inglaterra vai ficando para trás, porque a Alemanha que está crescendo aí com o passar dos anos, tá certo? Então, essa aqui é a certinha. Beleza, queridos? Não vou me adiantar mais, tá ótimo, tá, gente? Muito obrigado aí por estar assistindo e até mais.